Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. Então, na aula de hoje falaremos sobre cidadão exemplar e o que está envolvido nisso. Então, vamos conhecer um exemplo de um cidadão exemplar. Querem ver? Vamos começar a falar agora um pouquinho sobre, na verdade, uma cidadã exemplar, né? Vamos conhecer o caso da Vilma Click. Então, vocês já ouviram bastante falar da história da Bia Bolos, né? Mas agora vamos conhecer essa fotógrafa, né? Ela trabalha aí com seus ensaios, fazendo seus trabalhos fotográficos em diferentes áreas, em diferentes ambientes, parques públicos, áreas privadas. Mas agora a gente vai conhecer como ela se preocupa em ser uma cidadã exemplar. Vamos ver aí nesse percurso a sua preocupação em vários aspectos, como vocês vão perceber. Além da sua vida pessoal, né, ela tem preocupação em ser uma boa cidadã, mas ela também tem uma preocupação em relação ao seu trabalho, em fazer também algo com respeito ao espaço público, ao espaço privado, e ao mesmo tempo ela se preocupa em respeitar todas as leis que ela conhece, né? E ela busca conhecer sempre os seus direitos e deveres. Então vamos falar bastante aí nessas aulas sobre a Vilma Click. Mas além de falar sobre como ela é uma cidadã exemplar, nós vamos também falar um pouco sobre o seu trabalho. Nós vamos conhecer sobre o seu trabalho, como ela se preocupa com alguns padrões, porque a fotografia geralmente depende de alguns padrões que são essenciais, que são trabalhados, e a Vilma, ela consegue trabalhar esses padrões de uma maneira bastante prática, né, quando ela conhece padrões diversos. Então ela estuda padrões arquitetônicos, padrões artísticos, ela estuda também os padrões matemáticos, que é principalmente os matemáticos que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos ver então aqui um exemplo de um padrão que a Vilma Click estuda, por exemplo, o padrão de sequências numéricas. Observem essa sequência aqui, 2, 5, 8, 11, 14. Vocês conseguem perceber alguma coisa em comum entre esses números? Qual que seria o padrão entre eles? Então, se prestamos atenção, do 2 foi para o 5, né? Quanto que aumentou? Aumentou 3 unidades. Quando vai do 5 para o 8, também 3 unidades. Do 8 para o 11, mais uma vez, né? 3 unidades. Então, qual que é o próximo número? Se você percebeu esse padrão, que está aumentando sempre 3, né, está sendo somado um número fixo, a gente tem aqui o padrão, né, de soma que deve ser feito, e aí, qual é o próximo número depois do 14? O 17, é só somar 3. Se você quiser saber mais um depois do 17, 20, né, somando 3 novamente. Então, existem esses padrões matemáticos que são bem interessantes, e é o que a Vilma Click está estudando no momento para ajudar nos seus padrões fotográficos. E aqui a gente tem a fórmula, né, da progressão aritmética que eu quero apresentar para vocês. A gente acabou de falar de uma sequência, né, que vocês só somavam, né, de uma maneira tranquila, mas era uma sequência curta, né, então estava bem fácil. Mas vamos supor que vocês precisem achar um número bem adiante, né, que esteja bem à frente dos números. Se você for somando muito, né, você vai ter muito trabalho. Então aqui a gente tem a fórmula do termo geral da progressão aritmética. Observem essa fórmula. A gente tem aqui o primeiro termo, né, que é o A1, que está ali destacado. Você tem o N, que é o número de termos. Na fórmula, esse menos 1 sempre será fixo, né? O R ali representando a razão é aquele número fixo que a gente estava somando, que vocês perceberam ali o 3, né, para achar o próximo número. E o AN, né, o enésimo termo, é sempre um termo mais adiante que você quer descobrir. Você pode querer descobrir, de repente, o 20º, o 30º, né, qualquer número mais à frente. E essa fórmula vai ajudar em sequências que você necessite, né, desse número que esteja numa distância maior. Então vamos ver aqui um exemplo que vai ajudar. Ó. Encontre o 16º termo de uma PA. Né? Toda vez que eu falar PA, pessoal, eu estou resumindo, tá? Vou falar bastante só PA, porque é progressão aritmética. Então aqui vocês observam que, ó, 4, 7, 10 e 3, alguns pontos aí, né, indicando que continua a sequência. Então, como que eu posso achar o 16º com a ajuda da fórmula do termo geral? Vocês poderiam ir somando até chegar no 16º, né? Mas e se fosse o 20º, o 30º, vai cada vez ficando mais longe, né? Então a ideia é usar a fórmula. Usando a fórmula, como eu acho aí os termos? Observem ali, qual que é o primeiro termo, pessoal? Começou em qual? Ó, no 4, né? Então é bem simples achar o primeiro termo. É só você olhar ali a sequência de números, o 4 é o primeiro termo. Qual que é a razão? A razão, o que é mesmo, pessoal? Vocês se lembram? A gente acabou de ver, né? É o número que eu estou somando fixo. Então, se eu não sei ele, eu posso subtrair dois quaisquer que estejam aí na sequência. Por exemplo, 7 menos 4 dá 3. Ou 10 menos 7 dá 3. Então, eu consigo achar tranquilamente a razão, que é o nosso R na fórmula.
Achando a razão que vale 3 e o primeiro termo que vale 4, o nosso n é 16, por quê? Porque eu estou trabalhando com a busca do 16º elemento, ok? Então agora que eu já identifiquei as partes, eu vou substituir na fórmula, né? E vou mostrar aqui para vocês. Então observem, aqui já substituído, né? Ó, o A1 eu coloquei 4 ali na fórmula, né? O N a gente já substituiu ali pelo 16, porque a gente está procurando o 16º. Depois a gente tem o menos 1, que é fixo da fórmula, nunca vai mudar. O 3 está multiplicando ao lado, né? Agora é respeitar a ordem das operações, pessoal. O que a gente sempre faz primeiro, que é da aritmética, que vocês sempre aprenderam? Primeiro entre parênteses, né? Então, entre parênteses, 16 menos 1, 15. Depois, quando eu tenho várias operações ou mais de uma operação, a prioridade seria, nesse caso, a multiplicação. Então, 15 vezes 3 eu faço o primeiro, aí ficou 15 vezes 3, 45, somando o A1, que era 4, que estava ali na frente, deu 49, e eu achei ali o A16, que é o 16º elemento, tá? Então vocês perceberam que a fórmula, né, seguindo aí nessa ordem, colocando os dados, fazendo as operações, talvez você ache que de início deu mais trabalho do que só ir somando, mas imagine que você quer um número bem à frente, por exemplo, o centésimo, né? Você vai ter que somar muitas vezes até chegar nele. Então a ideia é que você tenha uma fórmula para achar um termo mais adiante que respeite esse padrão matemático da progressão aritmética que a gente está chamando aqui de PA. Pessoal, eu trago aqui um problema para vocês para ver se vocês estão entendendo, compreendendo a matéria. Vou dar um tempo para vocês pensarem. Então, pessoal, agora que vocês já conseguiram, né, deram a resposta muito bem, vocês chegaram no número 6, então essa daqui era uma PA pequena, né, vocês possivelmente nem usaram a fórmula, dava só para somar, né? A razão era 2, porque está variando de 2 em 2, era só somar o 4 mais 2, o 6, então era a alternativa correta 6. Muito bem que vocês conseguiram aí fazer, mas se fosse mais longo, vocês poderiam ter usado a fórmula, tá? Solta a vinheta de curiosidade. Temos então aqui um exemplo de uma progressão aritmética. Ó. Vocês percebem que aqui mudou do 2 para o 5, depois foi para o 8, para o 11, para o 14. Qual é o padrão? Né? Qual é o próximo número? Aqui fácil de perceber que está sempre aumentando 3 unidades. Então do 2 para o 5 aumentaram 3 unidades. 5 mais 3, 8. 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14, 14 mais 3, 17. Então dá para saber sempre o próximo número, né? E qual que é o padrão? É sempre um número fixo sendo somado, que a gente chama de razão na progressão aritmética, esse número fixo que sempre você acrescenta para achar o próximo. Então aqui fica fácil, né, de saber qual é o próximo número, porque tem a lógica de uma progressão aritmética. Qual é o próximo número nesse caso? Vamos descobrir? Então, o que vocês percebem? Ó, do 2 foi para o 6, depois foi para o 18, 54, 162. Qual que é o padrão? Conseguiram perceber? Diferente da PA, que era o número que estava sendo somado, aqui na PG é o número que está sendo multiplicado. Qual o número que eu multiplico 2 para achar o 6? Dá para perceber que é o 3, né? Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 3, 162. 162 vezes 3, 488. Então aqui dá para perceber, né, o próximo número, se você achar esse número fixo que está sendo multiplicado, e aí você consegue descobrir qual que é a lógica, qual que é esse número fixo que representa um padrão na sequência numérica, que por ser um número fixo multiplicado está na lógica de uma progressão geométrica. Mas todas as sequências estão nesse tipo de lógica? Vamos observar a seguir? Temos aqui uma nova sequência numérica. Ó, do 3 foi para o 7, do 7 foi para o 15, do 15 foi para o 31, do 31 para o 63. Você percebeu aqui alguma lógica numérica? Então, ela não está na lógica da PA porque não é um número fixo somado. Por exemplo, do 3, aqui, ó, foi para o 7, né? 3 mais 4, 7. Se eu somasse 4 mais 7, daria 11, não daria 15. Então, não é PA. É PG? Não é PG porque nem dá para fazer 3 vezes alguma coisa e achar o 7. Então, não é PG, não dá para multiplicar um número fixo. Então, aqui a gente tem que encontrar um outro padrão que não é nem progressão aritmética, nem progressão geométrica. Mas qual seria esse padrão? Então, se você
prestar atenção aqui, ó, você vê do 3 foi para o 7, aumentou 4. Do 7 foi para o 15, aumentou 8. O 8 é o dobro do 4. Se você for ver a seguir, ó, do 15 foi para o 16, perdão, do 15 foi para o 31, aumentou 16. Aumentou o dobro do que o anterior, que tinha aumentado 8. Depois do 31 foi para o 63, que teve um aumento de 32 unidades, que é o dobro da quantidade anterior, que tinha aumentado 16. Então, na verdade, está sendo somado um número que é sempre o dobro da quantidade que foi somada no anterior. Quer ver? Vamos olhar de novo. Ó. Do 3, se você somar mais 4, você encontra o 7, certo? Ó, faz 3 mais 4, você vai encontrar o 7. Agora o 7, ó, se você somar mais quanto, vai dar 15? Se você somar mais 8, certo? Então, se você somar mais 8, você vai encontrar o 15. O 15, para você chegar no 31, você tem que somar quanto? Você tem que somar 16, né? Vocês perceberam que aqui, ó, aumentou só 4 no primeiro, do próximo aumentou 8, aumentou 16, está sempre dobrando o número que é somado. É uma lógica que não é progressão aritmética porque não é um número fixo, mas tem uma lógica por trás. Essa lógica, né, você percebe esse padrão se você prestar atenção nos números, começar a ver quantas unidades que ele aumenta de um para o outro. Primeiro você vê se é um processo multiplicativo ou de soma, e aí você começa a perceber esse padrão. No caso aqui você percebeu o padrão que está sendo somado um número que é sempre um dobro do anterior. Então, a mesma coisa aqui, para o próximo, do 31 para chegar no 63, tinha que somar quanto para chegar do 31 no 63? Você teria que somar 32, que seria o dobro de 16. Então, está sempre somando o dobro do que foi somado entre os últimos dois números, ok? Então, esse é o padrão que nós acabamos de encontrar, que não é nem PA nem PG nessa progressão. Então, chegamos aqui à conclusão da nossa aula. O que vem depois, você percebeu? Que em todos eles tem uma lógica matemática que nos leva a descobrir o próximo. Pode ser PA ou PG, mas pode ser uma lógica também que não seja PA ou PG, mas tem um número dentro de um padrão. Então, pessoal, aqui nessa curiosidade, qual é o próximo número? É bem interessante. Esses padrões que nós estamos trabalhando, né, vocês vão perceber que tem vários exemplos aí no vídeo para vocês pensarem, para vocês refletirem. É importante que vocês foquem nessa ideia dos padrões para vocês depois compreenderem a importância, né, da fórmula, como ela facilita a nossa vida. Bem interessante essa curiosidade. Então, pessoal, agora chegamos à frase final, né, que eu sempre deixo para vocês e também sempre incentivando que vocês consultem, né, os materiais lá do Saiba Mais. É muito importante que vocês, né, tenham esse acesso e sempre tenham o hábito, né, de fazer esse acesso para ver os vídeos, para vocês poderem complementar os estudos. Não esqueçam disso, é muito importante. E para refletir um pouco agora no nosso final de aula, falando sobre o nosso tema, né, que esteve aí, junto com o exemplo aí da Vilma Click, que foi a questão da cidadania, temos então essa frase: ser um cidadão exemplar exige conhecer as leis e os mecanismos que foram criados para que elas sejam cumpridas. Ótimos estudos a todos!